Bom dia, muito obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação de resultados do quarto trimestre de 2021 da Tupi. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessário a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo gravada. A companhia gostaria de lembrá-los que este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.tupi.com.br/ei, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos participantes. A Tupi esclarece que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da companhia são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco estão os senhores Fernando Sestari de Riso, CEO, e Tiago Struminski, CFO. Senhor Fernando, pode prosseguir. Obrigado e bom dia. Agradeço a presença de vocês em nossa conferência. Vamos iniciar com um breve resumo sobre 2021, ano em que apresentamos números recordes de receita líquida e EBITDA, além do aumento do retorno sobre o capital investido, resultado de diversas ações que serão detalhadas ao longo da apresentação. Este também é o primeiro trimestre em que os nossos resultados incorporam as unidades de Aveiro, em Portugal, e Betim, em Minas Gerais, ativos de grande importância estratégica e que contribuirão para os nossos resultados nos próximos anos. O volume físico de vendas atingiu 538 mil toneladas, crescimento expressivo em relação ao ano anterior, porém abaixo dos anos de 2018 e 2019, anteriores à pandemia. Gargalos em vários insumos das cadeias de suprimentos, especialmente semicondutores, fizeram com que os nossos clientes não conseguissem produzir em quantidade suficiente para atender a demanda do mercado. A nossa receita líquida superou 7 bilhões, crescimento de 66% na comparação com o ano anterior, ou 59% desconsiderando as novas operações da base de comparação. O forte crescimento reflete a força do nosso modelo de negócios e a capacidade de repassar custos ao longo de um ano em que os preços de algumas matérias-primas e custos logísticos aumentaram significativamente. Apesar dos volumes reduzidos, alcançamos o maior EBITDA ajustado da história da companhia, que atingiu 878 milhões. Foi um resultado expressivo, uma vez que paradas temporárias dos nossos clientes trouxeram perdas de eficiência, além da menor diluição de custos, uma vez que nossa estrutura estava dimensionada para atender um volume ainda não materializado. Observamos aumento expressivo do absenteísmo devido à pandemia e às novas variantes do vírus. Esses efeitos também impactaram as nossas margens, que atingiram 12,4% em 2021. Cláusulas contratuais garantem o repasse de custos com matérias-primas, com efeito neutro no EBITDA em termos absolutos, porém, o impacto negativo nas margens no primeiro momento, uma vez que tais valores são repassados para o preço, com consequente aumento das receitas e pressão nas margens. No slide 4, quero destacar os efeitos das restrições das cadeias produtivas. Nossos clientes não conseguiram se beneficiar integralmente da forte recuperação da economia e consequente demanda por bens de capital. Com base nas fortes projeções de recuperação econômica, que de fato se materializaram, a companhia foi preparada para um cenário de forte expansão das vendas. Realizamos contratações, religamos equipamentos e alteramos fluxos de produção. Uma vez que o volume físico de vendas não veio tão forte, ocorreu uma menor diluição de custos fixos e aumento de estoques com efeito temporário nas margens e no capital de giro.
Essa demanda não atendida em 2021 está represada. A frota alcançou elevada taxa de ocupação, envelheceu e será substituída ao longo dos próximos trimestres. No slide 5, quero mostrar a evolução de alguns indicadores da companhia, fazendo a comparação com 2018. Excluindo o resultado das operações de Aveiro e Betim, adquiridas em outubro, nosso volume físico apresentou queda de 15%, enquanto a receita subiu 40% no mesmo período. No gráfico ao lado, observamos o aumento de 29% do EBITDA ajustado na mesma base de comparação, com crescimento de 52% no EBITDA por quilo. No slide 6, mostramos que o foco na gestão de ativos e diversos projetos de otimização e flexibilização dos processos produtivos contribuíram para o aumento do retorno sobre o capital investido, que já atingiu patamares superiores ao período pré-pandemia. A geração de valor é um dos pilares da estratégia da Tupy e é fator determinante no processo de alocação de capital, seja pelo pagamento de dividendos, investimentos em novos produtos e serviços ou M&As. Encerramos o ano com um nível de alavancagem confortável que nos permite avançar em diversas fontes de crescimento. No slide 7, gostaria de comentar sobre a situação da indústria e alguns efeitos que contribuirão para o aumento da demanda futura. Apesar da restrição da capacidade de oferta, as vendas de caminhões, máquinas e equipamentos para bens de capital continuam bastante resilientes, resultando em quedas de estoques de produtos acabados e aumento dos backlogs. O retorno desses indicadores aos patamares históricos, que deverá ocorrer com a normalização gradual das cadeias de fornecimento, terá efeito direto em nossos volumes nos próximos anos. Agora, para apresentar os principais indicadores do trimestre, convido o Thiago, nosso CFO. Obrigado, Fernando, e bom dia a todos. Mesmo com as restrições nas cadeias de produção mencionadas pelo Fernando, os volumes físicos de venda aumentaram 7% na mesma base, a comparação contra 2020, e considerando o volume das plantas de Aveiro e Betim, de 31 mil toneladas, o crescimento foi de 34%. O mix do volume de transporte, infraestrutura e agricultura, nesse caso excluindo as aquisições das novas plantas, ficou em 23% total ou parcialmente usinados, e a queda aí de 27% se comparado ao quarto trimestre de 20 foi em função de interrupções temporárias de clientes que apresentavam uma maior proporção desse tipo de serviço, e 24% foram produzidos em CDI. No slide 10, as receitas apresentaram um aumento de 38% na comparação contra o quarto trimestre de 2020, excluindo as operações de Betim e Aveiro, que representaram uma receita de 302 milhões de reais. As receitas das operações recém-adquiridas sofreram um impacto negativo de 90 milhões, decorrentes de efeitos one-offs relacionados ao consumo de estoques que não fizeram parte do perímetro da transação, direcionados principalmente ao mercado europeu e que representaram até 6 semanas de vendas em alguns produtos. Em relação à distribuição das receitas por geografia, e já considerando o resultado das novas operações, 52% foram dedicados ao USMCA, 28% às Américas do Sul e Central, nesse caso principalmente o Brasil, 16% Europa e os 4% restantes Ásia, África e Oceania. Do ponto de vista de aplicação, 85% de veículos comerciais de off-road, 11% de carros de passeio, 4% do segmento de produtos hidráulicos. No slide 11, observamos no mercado interno o bom desempenho de aplicações em veículos comerciais, máquinas e fora de estrada, decorrente principalmente do agronegócio, além das exportações indiretas. O impacto dos semicondutores na aplicação para veículos leves foi compensado pela maior participação da operação de Betim nesse segmento. No slide 12, demonstramos os efeitos das receitas do mercado externo. Nós tivemos um forte crescimento das aplicações para comerciais médios, pesados e off-road, ocasionado pelo bom desempenho dos mercados em função da recuperação global e retomada de investimentos em setores como infraestrutura e agricultura. Apesar da forte demanda, comerciais leves continuam afetados por restrições das cadeias produtivas. E aplicações para veículos leves também foram expostas ao problema da escassez dos semicondutores, esse efeito que foi mitigado
pela adição de volume das operações de Betim em Aveiro. Seguindo ao próximo slide, demonstramos a performance das vendas no segmento de hidráulica, que correspondem a 4% das receitas. O crescimento da receita de 30% e 61% nos mercados interno e externo, respectivamente, reflete a melhora gradual da atividade industrial, além da recomposição dos preços. Passando para o slide 14, os custos dos produtos vendidos aumentaram 67% na comparação anual, impactados pela inflação de insumos, a desvalorização cambial, incorporação dos resultados das novas operações, levando a uma margem bruta de 14,8%. Um aumento de 83% nos custos com matéria-prima e 41% na linha de manutenção e materiais de terceiros, decorrentes principalmente do aumento de preços de materiais na comparação anual e incremento do volume produzido. Um acréscimo de 52% na conta de mão de obra, ocasionado principalmente pelo aumento do quadro de colaboradores que inclui as novas operações, realização de horas extras e negociação da database. As despesas operacionais registraram um aumento de 72% contra o quarto trimestre de 2020. O resultado foi impactado pelo aumento de volumes e também crescimento expressivo de despesas com frete, além da negociação salarial da database e inclusão das despesas oriundas das novas operações. No slide 15, o EBITDA ajustado atingiu 204 milhões, uma margem de 10%. Além do resultado das novas operações, que atualmente apresentam margens menores, e nesse período, em função do perímetro reduzido da aquisição, faturou menos, o resultado do quarto trimestre de 2021 foi impactado pelo aumento de preços de materiais e por fatores sazonais, como parada de clientes, realizadas nas últimas semanas de dezembro, intensificadas mais uma vez por restrições nas cadeias de suprimentos, que levaram a uma menor diluição dos custos fixos. O efeito dos repasses para os preços, que protegem o EBITDA em termos absolutos, também impactou as margens no curto prazo, dado o aumento de receita líquida. Na parte inferior do slide, registramos lucro líquido no quarto trimestre de 21 de 61 milhões, com margem líquida de 3%. No próximo slide, número 16, falamos sobre o resultado financeiro do período. Em fevereiro de 21, realizamos a emissão de Senior Notes, que reduziu o custo da dívida de 6,6% para 4,5%. O resultado, com variações cambiais, foi uma receita de 6 milhões, decorrente do efeito sobre as linhas do balanço em moeda estrangeira e marcação a mercado de derivativo do Zero Cost Collar, utilizado de hedge de fluxo de caixa. No slide 17, temos as variações nas principais contas de capital de giro, nesse caso, tomando o terceiro trimestre de 21 como base de comparação, redução de 12 dias na linha de contas a receber, impactada pela depreciação cambial, uma vez que 82% do valor é denominado em moeda estrangeira, além do menor volume decorrente de sazonalidade. O aumento de 12 dias em relação ao custo de produtos vendidos, que além da variação cambial sobre o estoque em moeda estrangeira, que no quarto trimestre de 21 correspondeu a 61% do total, paralisações repentinas de clientes, decorrente da falta de semicondutor, também afetaram negativamente os estoques de produtos acabados. Adicionalmente, o período também foi marcado pela inclusão e recomposição dos estoques das operações de Betim em Aveiro. Tivemos um aumento de 6 dias no contas a pagar, decorrentes de diversas ações junto a fornecedores. No próximo slide, número 18, realizamos investimentos de 116 milhões no quarto trimestre de 21, um aumento de 194% na comparação contra o quarto trimestre de 20 e representando 5,6% das receitas no período, sendo que parte desse montante é decorrente de projetos postergados em trimestres anteriores, e 2020 foi um ano em que, em função da pandemia, nós seguramos muitos projetos. Considerando os últimos 12 meses, o CAPEX representou 3,6% das receitas. Os investimentos são relacionados a novos programas, projetos de usinagem, além de iniciativas de segurança e meio ambiente. O slide 19 mostra o fluxo de caixa operacional. A geração de caixa foi de 301 milhões, um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, e dentro desse montante, 78 milhões são referentes ao recebimento dos créditos da Eletrobras. O próximo slide, número 20, demonstra o endividamento líquido de 1,3 bilhão,
que corresponde a 1,5 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. As obrigações em moeda estrangeira representam 82% do total, relacionado ao bond com amortização única em fevereiro de 2031 e um juros de 4,5% ao ano, que são pagos semestralmente. Em relação ao caixa, 53% estavam denominados em moeda local. Encerramos o ano de 2021 com uma posição de caixa bastante confortável, com cerca de 1,3 bilhão. Eu passo agora a palavra ao Fernando, que falará sobre as iniciativas mais recentes. Obrigado, Thiago. Nos próximos slides, vou falar sobre nossa trajetória de crescimento e geração de valor e das iniciativas já realizadas em 2021 e nos primeiros meses deste ano. A partir da combinação das unidades de fundição de ferro de Betim e Aveiro, reafirmamos a liderança global em componentes estruturais em ferro fundido dedicados a bens de capital. Nossa base de clientes foi ampliada e hoje fornecemos para todos os fabricantes de caminhões, máquinas agrícolas, máquinas de construção e motores do Ocidente. Essas duas plantas ampliam a nossa capacidade produtiva em cerca de 40%. Nestes primeiros meses, atuando em conjunto, confirmamos a nossa percepção de que há muitas oportunidades na combinação das operações. Atualmente, a taxa de eficiência das plantas adquiridas é cerca de 60% das demais operações da companhia, o que reflete em maior custo de energia, mão de obra, manutenção, qualidade por unidade de produto fabricada. A correção está em andamento e estamos obtendo progressos. No quarto trimestre, a receita por quilo das operações de Betim e Aveiro foi 30% abaixo das demais, no mesmo período. Vale reforçar que, devido aos estoques já existentes nas subsidiárias adquiridas, o faturamento foi prejudicado em 90 milhões. De forma conservadora, nós estabelecemos uma meta de equalização das margens em 4 anos. No entanto, em um cenário de estabilização dos preços de materiais, devemos atingir patamares similares aos das operações já consolidadas mais cedo do que esperávamos. Continuamos discutindo oportunidades para avançarmos ainda mais na cadeia dos nossos clientes, com contratos de usinagem, além do desenvolvimento de projetos relacionados a biocombustíveis e biogás, voltados ao mercado brasileiro. No slide 23, gostaria de mencionar algumas das iniciativas desenvolvidas pela Tupitec e pela TupiUp, que carregam também as competências que desenvolvemos em mais de 80 anos de atuação e em parcerias estratégicas, que, entre outros objetivos, contribuirão para a jornada de descarbonização dos nossos clientes. Falando em inovação aberta, lançamos no ano passado a nossa aceleradora de startups, a Shift-T, que já está em processo de aceleração de 13 empresas que trouxeram soluções inovadoras para processos produtivos em áreas como ergonomia, machine learning e indústria 4.0. Em relação à Tupitec, uma das frentes está relacionada à reciclagem de baterias, com maior reaproveitamento dos materiais e menor emissão de gases de efeito estufa. Além da parceria com a Universidade de São Paulo, anunciada no ano passado, divulgamos recentemente um novo projeto envolvendo o Senai Paraná e a BMW do Brasil. A nossa vocação está relacionada ao desenvolvimento de materiais, ligas metálicas e geometrias complexas. Depositamos um pedido de patente de um novo bloco de motor ultralight, que, entre outras aplicações, é uma solução para veículos híbridos e a etanol. Os detalhes do projeto serão apresentados no próximo mês, no Simpósio Internacional de Motores em Viena. Anunciamos também iniciativas importantes relacionadas à economia do hidrogênio, como as parcerias com a AVL e a Westport e a associação a entidades importantes no Brasil e no exterior. Estamos discutindo com clientes projetos relevantes que posicionarão a Tupi como parceiro estratégico no desenvolvimento de produtos e serviços relacionados a este combustível, como adequação dos materiais de usinagem para uso do hidrogênio em motores a combustão. Da mesma forma, temos iniciativas importantes para o agronegócio brasileiro, relacionados a biocombustíveis, como biogás e biometano, que serão anunciadas oportunamente. Eu agradeço a atenção de todos e agora abriremos a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem *2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta, Gabriel Rezende, Itaú BBA. Pode prosseguir, Fernando, Gabriel. Thiago. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Tenho duas questões. A primeira delas é sobre esse ponto de demanda não atendida por conta da falta de semicondutores. A gente entende que essa é uma questão que ainda não está equalizada para 2022, então a gente deve seguir com esse problema ao longo do ano. Mas se vocês pudessem passar para a gente uma estimativa interna do que foi o volume perdido ao longo de 2021 ou eventualmente ali ao longo do quarto trimestre por conta da falta de semicondutores para os clientes de vocês, facilitaria aqui a nossa modelagem para entender o que pode ser um patamar de volume normalizado aí para vocês ao longo dos próximos trimestres em um cenário já sem esse problema. Segunda questão, explorando um pouquinho aí o final do discurso do Fernando sobre as novas iniciativas, principalmente sobre a reciclagem de baterias e essa parceria aí com a BMW e Senai, se vocês pudessem compartilhar aí, eventualmente alguns detalhes, a gente entende que mais detalhes vão ser fornecidos mais para frente, mas enfim, queria entender qual que é o endgame aqui da Tupy quando a gente fala de reciclagem de baterias, se essa deve ser uma nova linha de negócio, se é eventualmente uma iniciativa orientada para explorar sinergias com operações que a Tupy já tem, enfim, entender qual que é o potencial disso dentro do ecossistema que a Tupy atua hoje. Obrigado. Oi, Gabriel, bom dia, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, sobre a questão das vendas, né, o efeito dos semicondutores e outros componentes que podem ter afetado, porque tiveram problemas em outros componentes também na indústria, a gente estima alguma coisa como 35 a 40 mil toneladas no ano. Tá? Tiveram períodos piores, períodos melhores, mas ao longo do ano nós estimamos por aí. Pode ter sido, inclusive, maior que isso, porque às vezes nós nem temos conhecimento, porque o cliente consegue se planejar em torno disso. Eu estou falando isso por vendas que foram suspendidas no curto prazo, né, que a gente estava se planejando com a fábrica. E o problema por trás de tudo isso, é importante que vocês entendam na modelagem, é que quando nós iniciamos o ano, nós temos uma visão de carteira de vendas dos clientes e, obviamente, tem um conjunto de indicadores macroeconômicos que nós perseguimos para entender qual que é a consequência que vai ter na produção de caminhões, na produção de máquinas, por exemplo, housing starts, como é que está o backlog das montadoras de caminhões, como é que está o estoque de picapes no mercado. E tudo isso define aproximadamente, nós conseguimos enxergar mais ou menos que nível de operação esses clientes vão ter ao longo do ano. E nós iniciamos o ano, sim, reativando máquinas menos eficientes, né? Nós temos um método de trabalho que nós vamos ajustando a demanda, a nossa capacidade à demanda, e quando no final de 2020 nós vimos aí com uma onda muito forte e com uma carteira apontando para um volume muito mais alto, e nós fomos reacionando máquinas, movimentando produtos, e tudo isso criou essa confusão toda ao longo do ano, que nós tivemos que administrar tanto mais ativos ligados, mais equipamentos ligados, um contingente de pessoal maior do que o necessário e que não correspondeu à venda que nós tivemos no final de todo o período. Então, essa mais ou menos a conta, por isso é um pouco difícil até de nós entendermos o regime regular da companhia. Mas o importante, a gente tem destacado muito isso, se você observar o volume físico vendido no espaço Tupy, por isso nós separamos no quarto trimestre o que é o espaço das operações adquiridas versus o espaço da Tupy tradicional, né, Brasil e México, para esclarecer, para poder permitir uma comparação de grandes indicadores macroeconômicos, das vendas físicas desse período que nós tivemos. Nós operamos com mais máquinas do que o necessário nesse período para essas vendas menores, mas ainda assim nós fomos muito mais eficientes e conseguimos tirar um resultado por unidade melhor. Tá? O que eu quero apontar com isso? Evidente, o resultado desse quarto trimestre
foi inferior ao que a gente esperava, né? Não foi um resultado regular, inclusive com a combinação com a TechSeed, nós esperávamos já essa redução de margem, porque evidentemente a TechSeed é um projeto que ele vai caminhar a cada trimestre, ele vai ter progressos a cada trimestre, nós já esperávamos essa queda, mas permite avaliar como que a taxa de eficiência dessa Tupi Aziz que nós chegamos em 2021 e aquilo que será transportado para uma nova operação que está incorporando alguma coisa como 25% a mais de volume nessa companhia original, né, com mais capacidade, e obviamente nós vamos executar as sinergias na realocação de produtos, nas taxas de eficiência das fábricas, na combinação das carteiras comerciais e na combinação da atividade de compras. Sobre a pergunta da reciclagem de baterias, acho que o Thiago pode continuar. Por favor, Thiago. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Esse anúncio ele faz parte de uma estratégia maior, né, que envolve um olhar um pouco mais refinado sobre as oportunidades que nós temos diante dos desafios de matriz energética, né? Então, nós olhamos para biocombustível, para biogás, para biometano, já fizemos anúncio, inclusive, de hidrogênio, né? Também estudamos algumas tecnologias de energia solar, mas sempre olhando para as nossas competências, né, como que a gente pode abordar esses mercados e a sinergia com o que nós temos hoje. Tratando das baterias em especial, existem sinergias, obviamente, do ponto de vista de clientes, né, nós conhecemos muito bem quem trata e quem vai ter esse tipo de desafio, e do ponto de vista de engenharia, né, existem muitos metalurgistas aqui dentro que conhecem o processo razoavelmente bem. Então, dito isso, nós já lançamos um primeiro programa junto à USP, em que hoje existem mais aí de 20 pesquisadores trabalhando um processo que nós entendemos que vai ser a tecnologia dominante, que é o processo hidrometalúrgico, e agora anunciamos esse segundo acordo aí com a BMW para trabalhar numa bateria específica deles, com o objetivo aí de sintetizar e fazer a ressíntese, né, das NCMs, que são as baterias específicas para a BMW. O nosso ponto de chegada, né, seria eventualmente lançar uma fábrica daqui a 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos. Então, a gente está trabalhando com esse programa conceito atualmente para tentar entender até onde essa tecnologia poderia chegar e a fase que nós estamos. Mas a gente está bem animado e a repercussão aqui do mercado tem sido muito, muito boa nessa direção, porque ela é uma tecnologia, a da hidrometalurgia em especial, muito superior à tecnologia existente de reciclagem de baterias, que é simplesmente queimar as baterias, que é o processo pirometalúrgico. Tá certo. Obrigado, Fernando. Thiago. Nossa próxima pergunta, Lucas Lage, XP Investimentos. Pode prosseguir, Lucas. Oi, bom dia, Riso, Thiago. Eu tenho 2 perguntas aqui, mais para entender um pouco a dinâmica de preço da TechSeed, né? Acho que o Riso até chegou a mencionar ali sobre o preço, a receita unitária, né, da TechSeed ali nesse quarto trimestre 30% menor do que a da Tupi, né? E só para confirmar aqui, mas se a gente pegar os 302 milhões de receita, né, dividir pelo volume ali de 31 mil toneladas, essa seria a receita unitária recorrente da TechSeed, né? Você teria um impacto de 92 milhões na receita, tanto em receita quanto em volume faturado, né, pensando na receita unitária, mas confirmar esse ponto. E em segunda pergunta, aqui também ainda em relação à perspectiva de receita unitária da TechSeed, mas se a gente fizer a conta aqui com o percentual que vocês deram, né, para produtos usinados em CDI com e sem TechSeed, a gente vê que praticamente não teve nada de volumes usinados de CDI para operação, para as operações recém-adquiridas aí da TechSeed. Então, mais entender quão factível é pensar nesses percentuais, talvez convergindo aí aos níveis da Tupi, ali acima de 20%, né, para o mix usinado e CDI, o impacto que isso pode trazer para a receita unitária, né? Se eventualmente os 30% lá menor que a Tupi converge para os níveis consolidados em função desse aumento de mix aí de CDI e usinado. Acho que entender essa dinâmica também vai ajudar a gente. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar a responder, depois eu passo para o Fernando, né? Mas a lógica dos 90 milhões é explicar
esse descasamento que houve no trimestre em função da nossa escolha de aquisição do perímetro, né? Então, só relembrando, quando nós fizemos a aquisição das plantas de Betim em Aveiro, nós não trouxemos as subsidiárias, né, que tinham estoques aí entre 4 a 6 semanas, dos Estados Unidos e também da Itália. Então, o processo foi na direção de que, primeiro, esses estoques seriam consumidos para só depois a gente poder faturar, né? Então, os 90 milhões, eles seriam um quarto trimestre, entre aspas, normalizado, né, com vendas sem esse tipo de interrupção, né? E a nossa escolha nessa direção foi, primeiro, nós já temos subsidiárias lá fora, né? Segundo, essas subsidiárias são estruturas administrativas razoavelmente pesadas, né, que tinham, inclusive, passivos associados a elas, né? Porque já haviam no passado, né, operações industriais na Itália. Então, começou a ficar muito complexo para administrar esse tipo de coisa, então nós decidimos seguir pela separação específica das plantas, que era melhor para as duas operações. Como a Texid, no caso, ficou com alumínio, ela também precisava do headquarters na Itália, né, e foi uma solução adequada para os dois lados, né? Então, e seguindo a questão sobre o preço médio e o conteúdo de ferro vermicular, de CDI e usinagem, de fato, aí reside uma grande oportunidade, né? Essa é parte do projeto de combinação das empresas, e nós entendemos que, ao longo do tempo, boa parte dessa carteira vai ser convertida para ferro vermicular e vai receber serviços de usinagem. Agora encosta uma empresa que, obviamente, que tem uma engenharia de usinagem preparada. Nós estamos nos preparando e continuamos avançando em métodos de agregação de valor ao produto. E quando você imagina essa base completa, quando nós fizemos um movimento horizontal, e que hoje a Tupi, combinada com esses ativos novos da Texid, nós temos uma base de produtos, né, de blocos, cabeçotes, componentes estruturais, e nós fornecemos para todos os fabricantes de caminhões, de máquinas de construção, de máquinas agrícolas, de equipamentos, de motores do Ocidente, e a partir dessa base ampla, nós vamos poder oferecer serviços e valor agregado. E nós acreditamos nisso porque os nossos clientes, eles estão muito dedicados aos novos desafios que eles têm de conectividade, veículo autônomo, descarbonização da frota e tudo isso. E é natural que eles transfiram para empresas que estejam capacitadas para realizar esse serviço de usinagem, de melhoria dos materiais dos motores e possivelmente, inclusive, para montagem desses componentes, até montagem de motores que a gente gostaria de chegar. Tá? Então, esse é um movimento importante e a gente entende que tem um desnivelamento entre as empresas. São empresas que operam nos mesmos mercados, né? Lembrando, nós estamos consolidando as empresas no Ocidente, operam nos mesmos mercados, nós sempre disputamos os mesmos clientes e agora nós estamos combinando nesse sentido. Tá? Então, mas ainda mais do que isso, tem muitas oportunidades em compras e nas operações. Nas operações, importante destacar, nós vamos sim concentrar produtos em determinados perímetros. Nós temos fábricas que têm uma vocação maior para fazer ferro vermicular, porque eu consigo fazer com custo caixa inferior. Nós temos fábricas que serão melhores para fazer outros produtos, ferro cinzento, componentes estruturais. E esse é o processo que está em andamento. Então, quando a gente fala quais são as linhas que nós estamos trabalhando, em todas as linhas da DRE nós enxergamos oportunidades. Tá? Então, nas fábricas, na realocação dos produtos, na melhoria da eficiência dos processos, na concentração dos produtos em cada fábrica e, obviamente, na combinação das atividades de compras. Novamente, nós compramos exatamente os mesmos materiais. A Tupi pré-aquisição com as novas operações adquiridas. E aí nós temos agora uma massa crítica muito maior, no México, no Brasil muito maior, agora com Portugal, que nós podemos promover trocas entre as plantas, agrupar volumes de vendas e tirar valor a partir daí. Tá? Então, esse é um desenho importante, por isso que nós sempre falamos durante a aquisição que tem fases, né, tem etapas que nós vamos estar cumprindo para executar todas essas sinergias, mas a gente deve estar vendo progressos a cada trimestre daqui em diante. Tá?
É isso que a gente pode afirmar para vocês hoje. E o que nós encontramos após 6 meses lá dentro, que agora amanhã vai completar 6 meses que nós assumimos essa operação, é que nós identificamos sim as oportunidades. Tá? Esses números que nós trouxemos aqui, eles demonstram a diferença entre as operações para que vocês pudessem mais ou menos modelar essas oportunidades e o tempo que nós vamos incorporá-las, né, que deve ser nos próximos trimestres, talvez nos próximos 2 a 3 anos, nós vamos gradualmente estar tentando atingir. Nós falamos no início 3 a 4 anos, a gente entende que isso poderá ser antecipado, agora que nós temos um conhecimento maior, para que a gente possa nivelar as margens das empresas, tá? Das novas operações com as operações tradicionais da Tupy. Perfeito, está claro. Obrigado pelas respostas e bom dia. Nossa próxima pergunta será via internet, da Renata Cabral, do Citi. Da parte de reciclagem de bateria no processo produtivo, é algo que tem sinergia com a business atual? Ou seria uma vertical totalmente diferente, outra fábrica, etc.? Quando podemos esperar os primeiros resultados, quantidade ou qualidade da parceria? Obrigado pela pergunta, Renata. Vamos lá. Eu queria começar primeiro do ponto de vista dos clientes, né? Nós estamos trazendo, existe uma dinâmica na indústria hoje e são os nossos clientes que estão envolvidos com isso, ou seja, nós estamos participando desse dia a dia, porque à medida que nós trabalhamos na descarbonização dos motores a combustão, dos desafios das melhorias, como, por exemplo, o projeto de hidrogênio, estes mesmos clientes estão trabalhando com iniciativas de eletrificação em determinados tipos de veículos ou para determinados mercados, né? E a gente entendeu, isso é um processo que nós viemos estudando já há 3, 4 anos, nós entendemos que aqui tinha uma falha, né? O que vai se fazer com essas baterias e como nós podemos reprocessá-las? E que nós aprendemos é que a forma de reprocessá-la é por um processo mecânico, por um processo metalúrgico, no caso hidrometalúrgico que nós escolhemos, e aí tem o tratamento dos resíduos correspondentes. Né? O que isso tem a ver com a Tupy atual? Isso fala muito próximo do que a nosso time de engenheiros entende e já estudou. Então, o que nós fizemos foi um movimento, evidentemente, vamos procurar centros de pesquisa. O projeto com a USP, ele prevê um método que nós possamos colocar 6 tipos principais de baterias dentro de um mesmo processo, e aí tentar entender como que eu consigo equilibrar para maximizar o retorno de materiais, né? Principalmente aqui estamos falando de lítio, de níquel, de cobalto, como que nós podemos maximizar o retorno dentro de um mesmo processo, e agora esse novo projeto com a BMW ele é focado no tipo de bateria que a BMW escolheu, como o Thiago mencionou antes, que são as NCMs. Então, essa é a ideia. Evidentemente, à medida que nós chegarmos aos resultados desse processo, nós vamos entender o desenho de uma planta piloto. O Thiago já deu um panorama de tempo aqui, que talvez em 2 anos, 2 anos e meio, isso estaria ocorrendo para uma operação de reciclagem real. E no meio do caminho também nós aprendemos, o Thiago pode falar um pouco sobre isso, sobre a segunda vida de baterias e outras oportunidades que tem nesse intervalo. Tá? Então, realmente é uma atividade, ela é próxima com o que a Tupy faz, porque ela fala com os mesmos clientes da Tupy, são os nossos clientes no Ocidente que estão estudando isso, estão precisando de uma solução nesse sentido, e nós estamos tentando encontrar o processo mais limpo e econômico para realizar. Tá? Então, o desenho geral é esse. Thiago, se você quiser complementar, por favor. Eu acho que de uma maneira mais ampla, né, o que nós estamos buscando é um portfólio balanceado aqui para fazer frente a essa movimentação de transição energética, né? Então, o Fernando mencionou as baterias, que nós já temos anunciado aí 2 projetos na direção de reciclagem e também ressíntese. Estamos estudando agora uma potencial terceira parceria para a certificação dessas baterias para uma eventual segunda vida, ou seja, uma vez que termina a utilização veicular desse tipo de produto, a gente pode repotencializá-la, né, para fins estacionários ou qualquer outro tipo de potencial utilização.
e outros projetos no escopo de bateria. Mas, além disso, nós lançamos e já anunciamos há algum tempo um produto específico, aqui no caso de bloco e cabeçote, né, para motores híbridos. Então, a gente está em contato aqui com vários clientes para tentar trazer esse conceito e, eventualmente, até recapturar esse mercado que está sendo hibridizado, né, ou parte que hoje é 100% de alumínio, né, ou seja, a gente poderia eventualmente recapturar um pouco desse espaço, né. Lançamos projetos de hidrogênio, também que já anunciamos, né, e existem outras iniciativas na direção de tecnologia solar, e a gente está falando também de reciclagem, também de segunda vida, e olhando para dentro da companhia, oportunidades aqui de carbon capture, né, de bioenergia, de estudar briquetes e outras maneiras de reduzir o CO2 aqui dentro da companhia, né? Então, isso podem gerar novos negócios, todos de alguma maneira têm sinergia com o que a gente faz, né? Nossa próxima pergunta é de André Ferreira, Bradesco BBI. Pode prosseguir, André. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Primeiro, vocês enxergam algum risco de competição na Europa para a parte das operações da Texid que ficaram fora do deal, por exemplo, da Itália? E a segunda pergunta quando vocês devem investir nessas novas iniciativas, como hidrogênio, reciclagem de baterias, no ano de 2022? Obrigado. André, tive um pouco de dificuldade de escutar a tua pergunta, mas eu vou tentar começar a responder aqui. Primeiro pela competição, né? Ou seja, quando a gente olha do ponto de vista das fábricas da Texid que ficaram fora da operação, né? O México, sem dúvida, é um ativo que compete. Claro que ele já tem um portfólio, né? Já tem uma carteira e pode, obviamente, crescer, mas ele está razoavelmente ocupado hoje. Né? Então, eu não vejo aqui um espaço tão grande para nos atacar aqui do ponto de vista do mercado americano. Né? A Polônia, ela tem uma característica de peças um pouco menores e ela não produz blocos e cabeçotes, né? Que é efetivamente a produção de Portugal. E a China acaba atendendo um mercado que a gente tem pouca penetração hoje, né? Então não existe esse risco de competição direta, a não ser, obviamente, a competição que já existe hoje na Europa, né? Pelo que eu entendi da segunda parte da pergunta, aí você me ajuda aqui se eu não respondi direito, que tipo de investimento que a gente está falando nessas novas iniciativas, né? É difícil dizer ainda, a bem da verdade, a gente está estudando quais são, porque a grande maioria são tecnologias realmente novas, né? Mas o que nós sabemos é que elas têm tanta distinção e viabilidade que o mercado, e eu não estou falando do mercado de capitais, né? Eu estou falando do mercado como um todo mesmo, ele deve nos financiar, porque são soluções extremamente inovadoras, que ajudam não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de redução de CO2, né? Então, no momento, a gente está falando aí de fases, seja de ensaios laboratoriais ou protótipos, né? Tirando aí o bloco hibridizado, né? Que aí o investimento de fato é pouco, que ele já está numa escala piloto aí praticamente final e completa, né? A maioria ainda não está em fase de mercado, está em protótipo, né? E é difícil elencar aqui exatamente que tipo de investimento que a gente estaria falando. Tá? Bom, perfeito. As minhas perguntas, sim. Obrigado. André, continuei sem escutar a tua dúvida aqui, cara. Se for mais uma pergunta, por favor, repita, por favor. O André, ele saiu da fila. Vamos aguardar uma nova conexão, tá bom? Bem, espero que eu tenha respondido aqui. Obrigado. Ok. Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta é de Jonathan Coutras, JP Morgan. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Apenas uma do meu lado, né? Queria ouvir um pouco como está a negociação do repasse de preço, né? Não só ao longo do quarto trimestre, mas também nos primeiros meses do ano, né? Até pensando nessa composição das margens, né? Das plantas de leite em Aveiro. Obrigado.
Bom, já era esperado, né, Jonathan, que haveria uma diluição natural das margens no consolidado na medida em que a gente integrasse a Texid, né? Porque naturalmente a gente está trazendo aí a Tupi com uma média, né, de 13,14, enquanto a Texid opera, né, o Betim Aveiro no caso, com uma média entre 2% a 3%, né? Então o processo agora de reconstrução ele segue de acordo com o plano, claro que há riscos no curto prazo, né, como uma eventual inflação muito acima da média em função dos conflitos geopolíticos, isso pode eventualmente postergar, porque é função de repasse, mas nós temos os repasses garantidos em contrato, né? Então, ela não é uma preocupação de médio prazo, mas sim uma questão de um trimestre ou outro, mas a gente segue no trilho aqui, né, e na direção, como o Fernando mencionou anteriormente, para conseguir equalizar as nossas margens aí, a gente está bem confiante que vai conseguir fazer isso. Tá? Não, perfeito. Então é razoável interpretar, né, que os clientes andam aceitando e que eles não teriam nenhuma redução, né, na ordem, nem nada nesse sentido, né? Obrigado. Desculpa, redução de volume, você está dizendo? Bom, desculpa, mas se eu entendi bem a tua pergunta, Jonathan, acho que existe, né, a redução natural da combinação de uma margem maior com a menor, né, e a partir daqui a gente começa a fazer o processo de reconstrução como a gente já esperava. Né? Obrigada. Nossa próxima pergunta, Fernanda Recchia, BTG Pactual. Pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Queria só explorar um pouquinho mais esse ponto aí da Texid. Primeiro, com relação aos 90 milhões, queria entender o impacto disso do EBITDA, só para pensar aqui que seria uma margem EBITDA de Texid normalizada aí. E segundo, vocês comentaram um pouco da possibilidade de antecipação de sinergia, né, que vocês estavam dando ganhos de 3, 4 anos para concluir a integração full. E aí eu queria entender como é que vocês estão vendo o ramp-up de margem Texid esse ano e o próximo, né? Acho que talvez para 2023 já daria para a gente assumir aí uma margem próxima do nível da Tupi standalone? Obrigada. Bom, Fernanda, acho que a conta dos 90 aqui, você conseguiria facilmente reconciliar com a margem que a gente publicou ali, que é o de 2,2%, né? Então, claro, haveria um pouquinho de melhora, mas eu também não sairia muito desse trilho, porque de fato, né, ela larga, isso a gente já conhecia, de uma base muito baixa que justamente nos traz esse conjunto de oportunidades que o Fernando já comentou, né? Então, sobre adiantar ou antecipar a nossa visão, é que de fato a gente, sobre os fundamentos que nós conhecemos hoje, temos bastante confiança que a gente consegue recuperar, mas como eu mencionei ali na resposta anterior, eu acho que o risco de curto prazo só é eventualmente algum descolamento de trimestre com uma inflação muito alta, né? Que aí a gente vai recuperar, mas pode ter esse descasamento. Mas dos fundamentos que nós encontramos hoje, a gente está bastante confiante que vai conseguir equalizar. Por isso, como o Fernando mencionou, talvez até um pouco antecipando esse número inicial aí que a gente comentou na ocasião do anúncio da transação. Fernando, é importante vocês terem na cabeça, é o mesmo processo, né? É o mesmo produto, alguns produtos são os mesmos exatamente, né? Que nós dividimos participação antes, mesmas matérias-primas, mesmo processo produtivo, tem alguma diferença por causa de como as fábricas foram construídas, mas essencialmente é exatamente a mesma coisa. Então, naturalmente nós vamos estar equalizando isso. Tá? Ótimo, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta, Andressa Varotto, UBS. Pode prosseguir, Andressa. Oi, bom dia, Fernando, Thiago, obrigada pela pergunta. Eu tenho só um follow-up, né, da primeira pergunta, né, então queria um update de como evoluiu ao longo do primeiro TRI a questão dos semicondutores e outros componentes junto aos clientes e também se teve algum impacto da guerra na Ucrânia e também como que a Tupi dimensionou a operação para esse ano. Obrigada. Bom, acho que do ponto de vista de impacto, né, da guerra, como nós caminhávamos ainda numa direção de mercados muito sobreabastecidos, né, ou seja, existia e ainda existe, né, um
estoque muito reduzido nos mercados que nós atendemos, as filas para comprar picape, caminhão, principalmente nos Estados Unidos, são muito grandes, né? A gente não sentiu esse efeito do ponto de vista de demanda, né? Se é que vai sentir em algum momento nos Estados Unidos e no Brasil, que são os mercados que a gente mais vende hoje, né? Dito isso, de risco, obviamente nós temos aí eventuais disrupções na cadeia por uma eventual exportação russa ou ucraniana de partes específicas, né? Eu acho que isso pode acontecer. Existem alguns insumos, inclusive para semicondutores, que são servidos por esses dois mercados, alguns gases, alguns elementos químicos. Então, existe essa possibilidade, né? Mas a gente ainda não observa na demanda na oferta, principalmente, não é um problema de demanda, né? Por enquanto, é um problema efetivamente de oferta, né? Então, até o momento, a gente segue razoavelmente sem impacto aí desse conflito geopolítico, né? Até se você alguns indicadores que nós perseguimos no mercado externo, que projeções de mercado, elas continuam crescendo, tá? Mesmo após o início dos conflitos, para a América do Norte, para o Brasil, para a venda de caminhões, para a venda de máquinas, e os pedidos também prosseguem assim. Tá? Então, nós continuamos trabalhando olhando para esse horizonte nesse momento, de volumes melhores. Tem esse impacto inflacionário, tem esse impacto que pode esconder um pouco desses esforços, né, pelo prazo de registro da variação de custos nos preços, mas as coisas estão andando num caminho muito favorável. Tá ótimo, obrigada. Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Com licença, encerramos agora a sessão de perguntas e respostas à Tupi. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando para as considerações finais. Bem, agradeço a participação, as perguntas e a confiança na companhia. Né? Antes de concluir a conferência, eu quero esclarecer as oportunidades e o potencial que nós temos na Tupi, dentro do perímetro pré-aquisição e do perímetro das novas operações. A título de exemplo, em 2021, nós tivemos um volume 15% menor que 2018, mesmo com indicadores macroeconômicos muito mais favoráveis. Nós não perdemos market share, mas nossos clientes tiveram restrição da oferta de outros componentes. Ou seja, com a base de ativos semelhante, praticamente a mesma base de ativos que nós operamos em 2018, e com um volume 15% menor, nós entregamos um EBITDA 30% maior. Ou se nós olharmos nos últimos 5 anos, que a base de ativos ainda é semelhante, nós dobramos o EBITDA da companhia. Isso é resultado do progresso que nós tivemos em eficiência operacional, de compras, de controles de custos, que compensaram a elevação expressiva de preços de materiais e de outros. Isso também se reflete no retorno sobre o capital investido, que também dobrou nos últimos 12 meses. Agora, falando especificamente das novas operações adquiridas em Betim e Aveiro, elas acrescentam aproximadamente 25% de vendas físicas e ainda há muitos ganhos a perseguir em eficiência fabril, combinação de compras, melhores processos metalúrgicos, métodos de operação e, obviamente, racionamento de custos fixos. Essas operações apresentam níveis de eficiência inferiores e uma receita por quilo cerca de 30% abaixo da nossa média. Nesses primeiros 6 meses, nós confirmamos e estamos capturando sinergias que, num cenário de estabilização de preços de materiais, elas permitirão atingir nossos objetivos de rentabilidade antes do planejado. Essa nova Tupi,
ela é beneficiada em todos os clientes e mercados, porque nós temos a oportunidade da recomposição dos estoques dos produtos dos clientes, que estão nos níveis mais baixos da história, e toda a demanda reprimida por trás. E é sempre importante lembrar que nesse mercado de bens de capital, a reposição é necessária e ela apenas foi postergada. Além disso, a gente tem ressaltado muito que esse movimento ele ocorreu no momento adequado. Diante das discussões geopolíticas que nós estamos vivendo, nós vemos um mundo mais dividido e que é muito importante nós sermos líderes no Ocidente, com uma ampla base de clientes na América do Norte, na América Latina, na Europa, atendendo a todos os fabricantes ocidentais de máquinas, de veículos de transporte de carga, de equipamentos. E mais importante que isso, nós temos capacidade disponível no México e no Brasil, regiões com acesso a matérias-primas competitivas e fontes energéticas abundantes. Quando nós olhamos para os próximos anos, nós estamos posicionando a companhia em novas frentes e negócios. O hidrogênio, por exemplo, ele está funcionando muito bem em motores a combustão e nós devemos ter muitos avanços nessa direção. Muitos clientes da Tupy já anunciaram iniciativas de uso de motores com hidrogênio. E isso vai definitivamente afetar a perpetuidade do nosso negócio em determinados países que têm regras que em 2030, 2035, você tem que ter um percentual de veículos com zero emissão. Também olhando para o Brasil, nós vemos a oportunidade que o biogás e o biometano traz no agronegócio brasileiro, seja para a movimentação de veículos de carga, para a movimentação de ônibus, para a movimentação de tratores. O potencial brasileiro corresponde a praticamente 45%, 50% do diesel que é consumido no Brasil hoje. Isso significa novos produtos, novos materiais, novos serviços de engenharia que nós vamos prestar para poder atender essa demanda. E agora, com a combinação com a TechSeed, o nosso potencial ele se amplia ainda mais. E, por fim, nos projetos de reciclagem de baterias, nós estamos pesquisando processos com diferentes entidades, com a USP, com o Senai, discutindo as oportunidades com clientes e já anunciamos, inclusive, essa parceria com a BMW e, obviamente, tem outras empresas interessadas. Então, senhores, nós estamos olhando construindo uma companhia muito bem preparada para o futuro e aqui eu agradeço muito a todos, muito obrigado e tenham todos um bom dia. A teleconferência da Tupy está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.